Olá, é um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa abordar um tema bastante relevante na formação da graduação, doenças sistêmicas e olho. Vamos focar principalmente em diabetes e hipertensão, ou seja, retinopatia diabética e retinopatia hipertensiva e suas principais consequências nos olhos e na visão. Apesar de todos os esforços da ciência, infelizmente o número absoluto de casos de cegueira é alarmante e continua aumentando, principalmente devido ao crescimento e envelhecimento da população mundial. No nosso planeta já são quase 40 milhões de cegos. E há estimativas de que esse número aumente para 115 milhões nos próximos 30 anos. Veja no gráfico as curvas crescentes de cegueira em azul e de baixa visão em vermelho. E como esperado, 90% deles estão nos países mais pobres, é claro. O objetivo é reduzir em 25% a cegueira e a baixa de visão no mundo até este ano de 2020, né? E isso tem sido um objetivo difícil, infelizmente, de alcançar. Nos últimos anos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia realizou vários fóruns sobre as condições da saúde ocular no Brasil, todos em parceria com o governo federal. Estima-se que temos hoje no nosso país 1,5 milhão de cegos e cerca de 7 milhões de deficientes visuais. E em São Paulo, estudos realizados na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e no Instituto da Visão, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, mostram que as principais causas de cegueira e baixa visão são catarata, glaucoma, doenças da retina e erros refrativos, defeitos de refração não corrigidos, ou seja, falta de correção óptica adequada, falta de óculos, falta de lente de contato. Entre as doenças da retina mais prevalentes como causa de baixa de visão estão a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Bem, essas alterações, né, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade, são responsáveis, e podemos perceber isso nesse gráfico, por 14% dos casos de cegueira. Mas de nada adiantam as estatísticas de retinopatia diabética se as suas complicações permanecem com alta frequência e morbidade entre nós. E hoje não poupa nem os mais jovens, nem os mais idosos. É claro que antes da puberdade não acontece, mas depois, nos jovens, após a puberdade, também acontece, infelizmente. O Brasil assumiu, em 2013, o 4º lugar no mundo em número de diabéticos, com uma prevalência estimada hoje de cerca de 8,1%. Trata-se da causa mais frequente de cegueira prevenível em pessoas com idades entre 20 e 70 anos, principal faixa etária para o trabalho. As complicações mais comuns do diabetes, além da retinopatia, são a nefropatia, a doença vascular periférica e a neuropatia. Cerca de 50% de todos os pacientes nem sabem que têm diabetes. Mas depois, é claro, após uma análise do diagnóstico, se percebe que eles já tinham diabetes antes de saber do diagnóstico final, pelos sintomas, pela história, pelo exame físico. É possível deduzir essa informação.
Quando o diagnóstico de diabetes é realizado, 50% dos casos já apresenta, em geral, algum tipo de complicação. E a retinopatia é uma das mais comuns e ocorre em mais de 70% dos casos após 10 anos da doença, em até 95% dos casos após 20 anos da doença. Então, uma alta prevalência, mas podemos nos animar? Sim, pois com as novas insulinas de ação prolongada e métodos de administração, como por exemplo bomba de infusão, temos conseguido melhorar os níveis de glicemia, além de uma educação cada vez maior a respeito da conscientização da doença diabetes, das suas complicações e da necessidade do seu controle. O controle deve ser gradual e contínuo, o que é muito importante para que se evite ou se adie ou atenue ao máximo possível as complicações. Além disso, a preocupação crescente com os fatores de risco, como obesidade, tabagismo e hipertensão, são pontos fundamentais nessa luta. Há mais de 2 décadas, sabemos que na prevenção das complicações oculares, o controle da pressão arterial é tão importante quanto o da glicemia. Essas 2 curvas, neste gráfico, revelam que o tratamento adequado, tanto de uma quanto de outra, juntas, reduz o risco em 37%. Então é uma meta a ser perseguida, a ser alcançada. Igualmente importante é a atividade física e a dieta na promoção da saúde. Mas, como a visão pode estar preservada mesmo na vigência da doença, é necessário procurar as alterações iniciais proativamente. E é por isso que os diabéticos e a equipe de saúde, de uma forma geral, que cuida do diabetes, devem ser alertados para os riscos de desenvolvimento da retinopatia e ser buscada antes que se manifeste sintomaticamente. Em geral, o fundo de olho deve ser realizado 5 anos após o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 ou no momento do diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2. Ou em outras situações, a depender, é claro, do julgamento clínico, essa ideia do tempo é empregada principalmente em políticas de saúde pública, em um ambiente no qual muitas vezes a demanda de pacientes é muito maior do que a oferta de tratamento em qualquer nível de atenção. Esses gráficos são do estudo de base populacional de Wisconsin. No gráfico de cima, diabetes tipo 1, quase não há retinopatia ao diagnóstico e por isso a triagem se inicia com 5 anos do diagnóstico. No gráfico de baixo, o diabetes tipo 2, 20 a 30% já apresentam retinopatia diabética no momento do diagnóstico, por isso já deve fazer o exame do fundo do olho. Apresentar retinopatia diabética não quer dizer obrigatoriamente ter que tratar da retinopatia diabética, mas é importante saber porque com isso nós vamos ter um controle melhor da situação, das possíveis complicações e observar uma janela terapêutica caso ela seja encontrada no momento mais oportuno para se fazer o tratamento e obter melhor resultado. Os pacientes devem entender que o exame oftalmológico é essencial para a descoberta e tratamento precoces da doença. Clinicamente, as alterações iniciais, as primeiras alterações, estão relacionadas à microangiopatia. No início, ocorre a perda de pericitos, com espessamento da membrana basal e a formação de microaneurismas e dilatação vascular. A seguir, vem a quebra da barreira hematorretiniana e o aumento da permeabilidade vascular.
Esse processo leva ao vazamento de fluido e, consequentemente, ao edema de mácula, região central da retina, principal causa de baixa de acuidade visual associada à retinopatia diabética. Nessa situação, um exame de fluoresceинografia, estamos vendo nessa região esbranquiçada o vazamento do corante, denotando hiperpermeabilidade vascular e, portanto, o edema da retina nessa região central, chamada mácula. Depois, geralmente, surge a isquemia. Como consequência desse processo, há um aumento de fatores pró-angiogênicos, principalmente o VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, fator vascular de crescimento endotelial, e várias alterações subsequentes. Na angiografia ocorre vazamento do contraste devido à diminuição da sua competência e aumento da permeabilidade vascular, né? Então, as duas coisas acontecem. Nessas áreas escuras não há perfusão vascular, nas áreas mais claras ocorre o vazamento, uma tentando compensar a outra. A isquemia leva a um aumento do VEGF, que por sua vez leva ao crescimento de vasos anormais que vazam o plasma para o tecido e causando, portanto, também edema e outras reações, como inflamações, formações de fibrose, trações vitreoretinianas e complicações da retinopatia diabética. Hoje, sabe-se que os vários VEGFs e suas isoformas têm inúmeras funções na angiogênese, com implicações no desenvolvimento, na maturação, na permeabilidade e na estabilidade vascular. Podem-se observar hemorragias cujo aspecto depende da camada da retina onde aparece. Se é uma hemorragia, por exemplo, entre as fibras nervosas da retina, a hemorragia terá o formato de chama de vela. Se estiver entre as células na camada nuclear, o seu aspecto será pontiforme, de uma microhemorragia. Ou se for na frente da retina, entre a membrana limitante interna e a aloide posterior, poderá ter um formato em canoa ou com nível líquido. E aí também surgem outros problemas, como edema de mácula, exudatos duros, que são resíduos mais sólidos após a absorção do edema, e ainda manchas algodonosas, que são características de infartos das fibras nervosas, e, portanto, sinais importantes de isquemia. Estas são as características da retinopatia diabética não proliferativa. Não proliferativa porque ainda não ocorreu a proliferação vascular, ou seja, uma neovascularização. Bem, além disso, pode ocorrer aí, então, na sequência, a neovascularização. E depois fibrose, descolamento tracional de retina e ainda hemorragia na retina, hemorragias maiores e hemorragias no corpo vítreo. O que caracteriza, então, a retinopatia diabética proliferativa. Esse quadro pode ocorrer em até 50% dos pacientes com 20 a 25 anos de doença. A evolução das manifestações oculares é melhor quando associada ao controle rígido da glicemia. No entanto, no Brasil, a maioria dos pacientes tem dificuldade na manutenção a longo prazo e as consequências na retina não tardam a aparecer. Até recentemente, para a retinopatia diabética, o tratamento considerado como padrão ouro era a laser terapia. As aplicações eram realizadas na região macular ou na forma de panfotocoagulação. Claro, dependendo se a retinopatia era não proliferativa com edema de mácula, apenas o tratamento na região macular. Mas se a retinopatia fosse proliferativa, aí haveria necessidade de se fazer a panfotocoagulação com raio laser.
Para o edema de mácula, a laser terapia podia e pode ser focal ou em grade. Infelizmente, a forma em grade não mostra resultados satisfatórios e a focal, ou seja, quando há um edema apenas focal, com exudatos duros, formando circinatas, há um resultado melhor na laser terapia focal e com maior estabilidade da visão, com possibilidade de melhora, no entanto, em apenas cerca de 20% dos casos. Já no cenário da neovascularização, ou seja, quando há a retinopatia diabética proliferativa, a panfotocoagulação é considerada eficaz em 60% dos casos, como aqui nós estamos vendo um fundo do olho cheio de marcas e cicatrizes de laser, que são esses pontinhos mais escuros. Felizmente, hoje existem equipamentos de laser para maior conforto e rapidez, com disparos simultâneos ou sequenciais em vários padrões, o que os torna muito úteis, principalmente para serviços com alta demanda, muitos pacientes, em campanhas e também em mutirões. Aqui nós estamos vendo um vídeo, né, com tratamento com laser sequencial automatizado chamado Pascal, e também na fotografia embaixo à esquerda colorida nós vemos as marcas do laser já mais recentes, formando esse conjunto de tratamento chamado panfotocoagulação. Embora a progressão da retinopatia possa ser contida com o laser, a fotocoagulação pode eventualmente desencadear sérios efeitos colaterais. Aqui nós estamos vendo um filme com aplicação do laser, né? A fotocoagulação com raio laser, e ele sendo aplicado na retina, nesses pontos brancos, na figura direita. E como, por exemplo, de complicações causadas pelo próprio tratamento, ou seja, pela fotocoagulação com laser, pode ocorrer redução do campo visual, do campo de visão, e diminuição da acuidade também. Todos esses problemas são causados pela destruição tecidual não seletiva ou pouco seletiva causada pelo laser. Além disso, as próprias cicatrizes aumentam com o tempo. Quando há proliferação vascular, outra complicação pode ocorrer, o glaucoma neovascular. E por isso mesmo devemos fazer um diagnóstico no tempo correto, o mais cedo possível, dessa proliferação vascular, para se evitar, prevenir o glaucoma neovascular ou tratá-lo na melhor oportunidade ou melhor janela terapêutica possível, com o melhor resultado nessa situação. Para o tratamento do glaucoma neovascular, utilizamos a panfotocoagulação, ciclolaser terapia, que é uma aplicação de laser no corpo ciliar, ou laser transescleral, que pode ser também feita no corpo ciliar, né? Por dentro, ab internum, ou por fora, ab externum, associada a drogas, medicações antiangiogênicas e, se necessário, como mostrado nesse vídeo, cirurgia com implante de drenagem, em que se coloca uma válvula para drenar o humor aquoso da câmara anterior para o espaço subtenoniano, formando uma bolsa, então, de drenagem. Atualmente, nos edemas maculares diabéticos, baseados nos estudos mais recentes, temos combinado a farmacoterapia e a laser terapia para obter melhores resultados. Aqui nós estamos vendo nessa figura um quadro de edema macular, à esquerda a retinografia colorida, no meio a fluorescenografia e à direita a tomografia de coerência óptica, que mostra a retina em perfil. Vocês veem essa elevação na tomografia, mostrando edema, esse espaço escuro é de líquido na retina, e na figura de baixo, já sem o edema, você já vê a depressão da mácula, depressão foveal, que é normal, já com um resultado satisfatório de tratamento.
Na farmacoterapia, há diversas drogas, diversos medicamentos inibidores do VEGF. Os anti-VEGFs, que são anticorpos monoclonais, como o bevacizumab, ranibizumab, e também combinações, né, de receptores celulares para o VEGF, como no caso de uma outra medicação chamada aflibercept, com benefício extensamente comprovado para o tratamento da retinopatia diabética, tanto na forma não proliferativa, com edema macular, bem como na forma proliferativa. São administradas com uma aplicação de injeção intravítrea, com seringa de insulina e agulha calibre mais fino, 30 gauge, como se pode ver nessa figura, em um procedimento que dura poucos minutos. É praticamente indolor e há técnicas muito bem elaboradas para que se evite infecção, dor e reações inflamatórias após o tratamento ou hemorragias também, tanto intra quanto extraoculares. As injeções intravítreas de corticoide também são consideradas como tratamento útil, atuando por múltiplos mecanismos, porque diabetes e retinopatia diabética é também uma doença inflamatória, inclusive agindo como um anti-inflamatório e mostrando eficácia. No entanto, elas geralmente têm efeito passageiro, precisam ser repetidas, né? Relativamente breve esse efeito e por isso necessitam ser repetidas. Tanto o uso do anti-VEGF quanto o uso da cortisona intraocular como farmacoterapia tem um efeito, em geral, efêmero e, por isso, há necessidade de várias aplicações sequenciais, periódicas, mantendo o tratamento em tratamento durante vários anos. Além disso, esse método está associado, principalmente quando é usada a injeção de corticoide, ao desenvolvimento de catarata em até 83% dos casos em um período de 3 anos. Mas há também o risco de desenvolvimento de hipertensão ocular. Os pacientes que são sensíveis a corticoides podem desenvolver um glaucoma corticogênico em 25% dos pacientes. A maioria, no entanto, responde bem ao tratamento com colírios hipotensores, né? Medicação tópica hipotensora, e fica um quadro bem controlado. Quando há hemorragia vítrea, o papel da cirurgia vitreoretiniana torna-se relevante. Hoje, a vitrectomia continua sendo o melhor tratamento para a hemorragia vítrea persistente e apresenta baixo risco de complicações e, além disso, pode ser associada ao uso de anti-VEGF. Quando existem membranas tracionais, é necessário fazer a dissecção com pinças e tesouras, de preferência com a técnica que pode ser unimanual ou bimanual, como é a nossa preferência. Mas, pensando nas soluções para os problemas emergentes, desenvolvemos um sistema de telemedicina para diagnóstico à distância e, com isso, conseguimos aumentar ainda mais o acesso à saúde pública para o diagnóstico precoce. E, para isso, utilizamos um retinógrafo não midriático que seleciona os casos com alterações e envia as imagens para os especialistas. O plano é tornar o sistema disponível nas unidades básicas de saúde, integrar os diversos centros, indo de encontro às diretrizes mais atuais do Ministério da Saúde, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Bem, eu vou falar agora sobre a retinopatia hipertensiva. Essa doença foi primeiramente descrita por Richard Bright em 1836. Atualmente considera-se um paciente hipertenso se tiver valores da pressão arterial persistentes superiores ou iguais a 130 por 80 milímetros de mercúrio, segundo a American Heart Association. Isso foi divulgado em 2017, ou até valores menores para grupos de riscos.
As doenças oculares relacionadas exclusivamente à hipertensão arterial sistêmica podem ser divididas anatomicamente em afecções da coroide, da retina e do nervo óptico. Esse é um exemplo de uma coroidopatia hipertensiva pelo aumento brusco em altos níveis da pressão arterial, levando a uma isquemia da coroide e a um descolamento seroso da retina. Mas as manifestações retinianas são, sem sombra de dúvida, as mais comuns e podem ser divididas em 4 fases ou tipos: vasoconstrictivas, escleróticas, exudativas e complicações da fase esclerótica. Esse é um esquema que ilustra as 4 etapas que podem ocorrer na fase da arteriosclerose pela hipertensão arterial: aumento da tortuosidade, aumento do reflexo dorsal, cruzamento artério-venoso patológico e vasos em fio de prata, com esclerose acentuada, nos casos mais avançados. Nas manifestações clínicas da retinopatia hipertensiva, podemos ter as modificações vasculares orgânicas, que usualmente são irreversíveis. Por exemplo, alterações no cruzamento artério-venoso, pseudoesmagamento venoso pela artéria, aumento do reflexo dorsal e tortuosidade vascular perimacular aumentada. Vamos a alguns exemplos. Esse paciente tem um cruzamento artério-venoso, um cruzamento AV patológico, além de uma leve tortuosidade vascular aumentada, aumento do reflexo dorsal, pequenas hemorragias e alguns exudatos duros, essas manchas mais esbranquiçadas. Aqui em maior aumento podemos ver, à esquerda, um esmagamento arterial parcial e à direita um aumento claro do reflexo dorsal com um cruzamento artério-venoso patológico em que a artéria comprime a veia bem no local do cruzamento. Aqui observamos um aumento da tortuosidade dos vasos na região perimacular. Não é um achado específico da hipertensão, mas pode estar associado e deve ser valorizado. E aqui estão as alterações funcionais, que geralmente são reversíveis, mas podem deixar sequelas caso persistam durante muito tempo. Espasmo arteriolar, edema de retina, exudatos duros, manchas algodonosas, hemorragias em chama de vela. Este é um exemplo de espasmo arteriolar. Veja que a artéria praticamente desaparece no seu trajeto. A coluna de sangue está fina pela constricção arteriolar nesse caso. Esse é um esquema mostrando diversas manifestações funcionais, como hemorragias em chama de vela, exudatos duros e manchas algodonosas num paciente com hipertensão arterial. E aqui pode-se notar as mesmas manifestações, porém em um fundo de olho real, né? A gente vê aqui o edema de papila, a hemorragia em chama de vela, os exudatos duros e as manchas algodonosas. Existem diversas classificações da retinopatia hipertensiva, algumas mais complexas, como a classificação de Shay, que divide as alterações em manifestações arterioscleróticas, A0 normal, A1 alterações do reflexo dorsal e cruzamentos patológicos discretos, A2 artérias em fio de cobre e cruzamentos arteriovenosos patológicos evidentes, A3 em artérias em fio de prata e cruzamentos arteriovenosos severos, sinais de um aumento da esclerose vascular, um aumento da esclerose da túnica média das artérias, né? E também em manifestações hipertensivas, mas na realidade, pela complexidade e falhas dessas classificações, elas são pouco utilizadas. É muito mais importante a descrição dos achados do que propriamente a classificação. E a classificação de Kate Wagner Barker, que é a mais conhecida, tem um formato mais simples e, claro, mais aceitável, já que também se correlaciona com o prognóstico funcional e está dividida em 4 estágios. Grupo 1, estreitamento arteriolar e aumento do reflexo dorsal. Grupo 2 é igual ao grupo 1 mais cruzamento AV patológico.
O grupo 3 é igual ao grupo 2 mais hemorragia exudatos retinianos, e o grupo 4 é igual ao grupo 3 mais papiledema, que é um edema do disco óptico, né? Papiledema geralmente é utilizado para um termo de edema do nervo causado pela hipertensão arterial. O estágio 1 é composto de atenuação ou estreitamento arteriolar, aumento do reflexo dorsal e cruzamento artério-venoso patológico. O estágio 2 é composto de constrição arteriolar acentuada e afunilamento venoso. O estágio 3 é composto de sinal de Bonnet, que é a dilatação venosa, distalmente ao cruzamento AV. Sinal de Gahn, que é o afinamento venoso na posição do cruzamento AV. Deflexão venosa em 90 graus, que é o sinal de Salus. Hemorragia em chama de vela e ainda exudatos duros e manchas algodonosas. O estágio 4 é composto de todos os achados do estágio 3, vasos em fio de prata e edema do disco óptico, que é o papiledema, definido, como eu disse, edema de papila secundário à hipertensão arterial sistêmica. Esse exemplo mostra os mesmos sinais, porém sob o ponto de vista da angiografia fluoresceínica, um exame com contraste para avaliar a vasculatura retiniana. Nota-se o cruzamento AV patológico bem evidente nessa imagem. Veja a seta mostrando esse cruzamento. Esse é um caso mais grave, com tortuosidade mais evidente. Bloqueio do contraste pela presença de hemorragia em chama de vela e áreas de má perfusão capilar pela hipertensão. A mensagem mais importante é a seguinte: se um paciente chegar ao pronto-socorro com quadro de hipertensão severa e o exame do fundo do olho revelar o aspecto correspondente ao grau 3 ou 4, esse deve ser considerado um sinal de lesão de órgão-alvo. O paciente deve ser internado em ambiente de cuidados intensivos para baixar a pressão e avaliação de outras funções vitais, porque isso que está ocorrendo no fundo do olho está ocorrendo sistemicamente e é um sinal muito importante de alarme e sinal também da necessidade de internação para que os cuidados sejam mais intensificados, tanto sob o ponto de vista propedêutico quanto terapêutico. Bem, vou falar agora brevemente sobre outras doenças retinianas que podem estar associadas à hipertensão arterial sistêmica. Esse exame com contraste mostra um enchimento vascular retiniano bastante lentificado, observado em oclusões vasculares. Uma oclusão vascular pode levar a um enchimento lento dos vasos da retina com essa lentificação. A primeira delas é a oclusão da veia retiniana, oclusão venosa retiniana. As oclusões podem ser divididas de acordo com a vênula ou a região acometida, e assim podemos ter as oclusões de veia central. Geralmente, as oclusões centrais estão associadas com a formação de trombos, mais frequentemente no nível da lâmina crivosa, na cabeça do nervo óptico, e as oclusões de ramo venoso, sendo as temporais, nos quadrantes temporais, as mais frequentes. Nesse tipo, a região da mácula pode ou não ser afetada, dependendo dessa região afetada, na fóvea, pode ou não ocorrer baixa da acuidade visual. As oclusões de ramo venoso são causadas geralmente por compressão vascular nos cruzamentos artério-venosos. A artéria comprime a veia e ocorre a oclusão. Esta angiofluorescinografia, mostra nitidamente um grande afunilamento venoso sob a artéria, alteração que predispõe à oclusão. Além desses tipos, existem as oclusões hemisféricas, que têm um comportamento semelhante às oclusões centrais, e, de uma forma geral, os fatores de risco das oclusões podem ser sistêmicos ou oculares. Dentre os sistêmicos, os mais importantes são diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo e idade. Mas também eu vou citar agora outras doenças associadas à hipertensão arterial, como, por exemplo, o macroaneurisma arterial, que pode ocorrer, porém mais raramente, se romper e causar uma hemorragia
retiniana ou até vítrea, né? Geralmente o macroaneurisma pode causar hemorragia em todos os níveis da retina, subretiniano, dentro da retina e também na cavidade vítrea. Ou sofrer exsudação e levar a uma perda visual súbita ou progressiva. O tratamento do macroaneurisma é controverso, mas em geral se aplica uma laser nos casos em que há sangramento ou exsudação. E quando há uma hemorragia vítrea grande, pode ser necessária uma cirurgia também, ou se a hemorragia ocorrer subfoveal, pode ser necessária a sua remoção. Outra complicação é a neurite óptica anterior isquêmica, não arterítica, que está associada à microvasculopatia como a causada por hipertensão e diabetes. Ocorre uma perda de campo visual e borramento da visão. O achado fundoscópico é de edema de disco óptico e hemorragia peridiscal em torno do disco, e não há propriamente um tratamento específico, mas o diagnóstico diferencial com outras causas de edema de papila é fundamental. Bem, por fim, a paresia de nervos oculomotores, que não é um evento incomum. Pacientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus de mau controle podem sofrer uma paresia temporária, mais comum do sexto par craniano, nervo abducente, devido à microvasculopatia. E é uma neuropatia também que pode estar associada. Não há necessidade de tratamento específico, mas algumas vezes o uso de oclusão ocular ou prismas podem ser úteis para evitar a diplopia binocular, enquanto se aguarda a melhora, que vem em geral espontânea e que ocorre em 2 a 3 meses, mas podendo levar até um pouco mais, 4 meses, para ocorrer a melhora, né? Nesse caso, você vê que a paresia do sexto par causa um estrabismo convergente. Então, a paresia do sexto nervo direito desse paciente fez com que o músculo abdutor, o reto lateral, não funcionasse e, portanto, prevalecesse a ação do reto medial, puxando o olho para dentro, causando um estrabismo convergente. Com isso, espero ter mostrado para vocês as alterações oculares de doenças sistêmicas importantes, como diabetes mellitus e hipertensão arterial. Muito obrigado pela atenção e aquele abraço.